Olá, daqui é o Alex. O que é sustentabilidade? Deve ter ouvido muito sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável nos últimos anos. Eu sei que eu ouvi. E talvez não estejas 100% certo do que as pessoas querem mesmo dizer. Aqui está uma definição que os participantes do meu workshop consideram muito clara e útil ao longo dos anos. Pode estar familiarizado com a definição de Bertland, que é bastante comum. O desenvolvimento sustentável é aquele que responde às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras responderem às suas próprias necessidades. Embora isto não nos diga exatamente o que fazer à segunda-feira de manhã, é uma definição muito fácil para compreender e comunicar. Há outra que foi criada no final dos anos 80, que é mais uma definição científica. Foi criada por um médico sueco que descobriu que faltava uma linguagem comum em torno da sustentabilidade. Então, pensou: e se conseguíssemos reunir um grupo de cientistas e fazê-los concordar sobre o que significa sustentabilidade, com base na ciência e termodinâmica, e talvez isto leve a um entendimento das causas básicas da insustentabilidade. Então, foi isso que ele fez. Reuniu um grupo de 50 cientistas, matemáticos, físicos e químicos, e após 22 rascunhos eles concordaram em várias coisas. Primeiro, concordaram com o facto de que vivemos na biosfera. A biosfera é esta camada muito fina na superfície da Terra, onde a vida é possível. Falando de proporcionalidades, é tão fino e frágil como a casca de uma cebola. E dentro desta biosfera existem plantas e animais. As plantas produzem oxigênio e alimento, que são consumidos pelos animais. Em troca, os animais produzem fertilizante e CO2, que é usado pelas plantas. E temos um ciclo bem equilibrado. Este é um ciclo muito rápido. Comemos todos os dias e respiramos a cada segundo. Funciona bem. Depois, eles concordaram com o facto que este sistema, a biosfera, é aberto em relação à energia. Isso significa que a energia do Sol entra e as radiações saem. Isto é também conhecido como a primeira lei da termodinâmica. Também concordaram com o facto que este sistema é fechado no que respeita à matéria. Talvez te lembres desta muito famosa frase de Lavoisier que diz: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isto é também conhecido como a lei da conservação da matéria e que significa que, exceto para alguns satélites e meteoritos, toda a matéria que estava na Terra há 4 bilhões de anos ainda cá está hoje. Mudou de forma e as moléculas reorganizaram-se, mas ainda é a mesma matéria. A outra coisa que deriva disto é que tudo tem a tendência de se dispersar. Por exemplo, pega no iPhone e espera 1 milhão de anos. É muito provável que obtenhas um monte de poeira. Pega num monte de poeira e espera 1 milhão de anos. Nunca terás um iPhone. Apenas funciona numa direção. Isto é também conhecido como a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Então, se tudo se dispersa ao tempo todo, como é possível que nós vivemos aqui num mundo tão bonito, com natureza bonita, cidades, pessoas, flores e assim por diante? Bom, isso é o que a fotossíntese faz por nós. A fotossíntese paga as contas. As plantas têm a capacidade de usar a energia do Sol para produzir oxigênio e açúcar, usando o dióxido de carbono e a água. A fotossíntese reorganiza a matéria e cria uma nova estrutura. O grupo de cientistas também concordou com o facto que existem outros ciclos geológicos muito lentos que trazem matéria da litosfera, à qual também chamamos crosta terrestre. À biosfera, estes ciclos também estão muito bem equilibrados. Alguma matéria move-se da crosta terrestre para a biosfera, por meio de coisas como erupções vulcânicas e meteorologia, e quase a mesma quantidade de matéria volta da biosfera para a crosta terrestre, via coisas como mineralização e sedimentação. E tudo isto está muito bem equilibrado. Estes ciclos levam milhões de anos, são muito lentos, ao contrário dos anteriores, e também funcionam bem. Então, foi com isto que a comunidade científica concordou. Este é o mundo em que vivemos. Então, o que é a sustentabilidade? Na verdade, é a capacidade de a sociedade humana continuar indefinidamente dentro destes ciclos naturais. E o desenvolvimento sustentável seria um desenvolvimento em direção a este estado de sustentabilidade. Pode estar a pensar: bem, isto também não me diz exatamente o que fazer na segunda-feira de manhã. É verdade, mas deu possibilidade ao nosso grupo de cientistas de olhar para as coisas que fazemos que interferem com os ciclos naturais
e identificar 4 principais causas de insustentabilidade. Estas são as 4 coisas que temos de deixar de fazer para ser sustentáveis. São igualmente importantes e são todas necessárias e suficientes. A primeira é que extraímos grandes fluxos de materiais da crosta terrestre, a litosfera. Esses materiais são coisas como petróleo, gás natural, metais pesados, etc. Raros na biosfera, que extraímos em tanta quantidade que se acumulam e com os quais a natureza não consegue lidar. A segunda é que, na nossa sociedade, criamos substâncias que se acumulam na natureza. Criamos compostos químicos que a natureza demora muito tempo a decompor, mas também substâncias que já existem na natureza, como o dióxido de carbono, por exemplo, mas em quantidades tão grandes que se acumulam e com as quais a natureza não consegue lidar. A terceira é que fisicamente inibimos a capacidade da natureza gerir os ciclos naturais. Como é que isso acontece? Bem, por exemplo, cortando as árvores a um ritmo mais rápido que aquele em que elas conseguem crescer, sistematicamente destruindo ecossistemas e substituindo-os por estacionamentos, estradas, prédios, etc. Fazendo com que a natureza não consiga mais gerir os seus ciclos. Estas são 3 causas ecológicas. Mais uma vez, não há ordem de prioridade. O quarto é social e pode realmente ser o mais importante de todos. Na nossa sociedade, criamos barreiras à resposta das necessidades humanas básicas por todo lado. As necessidades humanas são muito interessantes e podes assistir aos nossos vídeos sobre elas, se estiveres interessado. E existem coisas como a criatividade, a identidade, a participação e assim por diante. Como é que fazemos isso? Por exemplo, se comprares um produto produzido numa sweatshop, num país em desenvolvimento, indiretamente estás a apoiar um negócio, indiretamente a contribuir para as más condições de trabalho nessa fábrica e para o facto de estas pessoas não conseguirem atender às suas necessidades humanas básicas. Este é o consenso científico sobre as 4 principais causas de insustentabilidade. Espero que te ajude a compreender melhor o que significa sustentabilidade e as razões fundamentais porque não somos sustentáveis hoje. Vais encontrar muitos outros vídeos de sustentabilidade atrativos para aprender e assinar no nosso site sustainabilityillustrated.com. Se a educação de sustentabilidade é importante para ti, inscreve-te e considera doar $1 ou mais na nossa página de Patreon. E obrigado por assistires.